O que encontrar no capítulo 6 de Dimensionamento de Pavimentos, lançado pela Editora Oficina de Textos e que consta no meu novo livro de pavimentos industriais em concreto. Os pontos mais críticos de cargas de uma placa de concreto. Eu abordo sobre os pontos mais críticos e o cálculo no centro e na borda da placa para o seu projeto ficar bem protegido de anomalias futuras e trazer longevidade, resistência e funcionalidade para o seu pavimento e para o seu concreto. Raio de rigidez, eu abordo esse conceito importantíssimo com a equação das mais valiosas em que eu trouxe a teoria das placas. Essa teoria das placas em que eu estudei muito veementemente, enquanto na análise de placas de aço, ela também se aplica a placas de concreto. Eu estudei o raio de rigidez no seu conceito mais amplo e mais profundo quando eu precisei investigar placas de estruturas metálicas que resistissem a certas cargas distribuídas com espessuras ínfimas, na ordem de 3, 2, 1 milímetro, que ou seja. Trouxe, e todo esse cálculo é trazido no livro de estruturas metálicas pela editora Oficina de Textos, a teoria das placas, onde eu chego nesse valor de módulo de rigidez, mostro como chegar na deformação de placas. E mais uma vez eu utilizo o raio de rigidez, o módulo de rigidez, para poder calcular o raio de rigidez e assim aplicar, a partir da teoria das placas, esse conceito fundamental para todo o dimensionamento de pavimentos de concreto. Métodos de Westergaard, de 1926. Eu trago diversos métodos nesse livro, e esse é o primeiro método que eu abordo. É um método que considera como ponto fundamental, base de sustentação desse método, a área de atuação circular em torno de uma carga concentrada aplicada no pavimento, aplicável para cargas dinâmicas, no caso. Trago o método de Rodrigues e Pita, através das cartas de influência de Piquet e Ray. É um método desenvolvido em 97, mas as cartas de influência datam de anos e décadas anteriores. Então, este ábaco é importantíssimo para calcular, em função do tipo de eixo simples, rodagem simples, o eixo duplo, rodagem dupla, e por aí vai, calcular a tensão, o estresse, a fadiga, que tanto irá solicitar esse pavimento ao longo da sua vida útil, e calcula os omnidificadores de bordo e interior da placa a partir dessas cargas de fadiga e estresse. Método de Anders Lorsberg, de 61, onde a gente, através deste, calcula o momento de inércia da seção fissurada, que é o I crítico, para poder averiguar até que ponto o concreto irá fissurar, trincar, protegê-lo dessas anomalias indesejadas. E a partir desse método, a gente calcula o raio de rigidez relativo e encontra o defletor vaso aplicado em placa de concreto a partir de cargas dinâmicas, tanto na parte, no caso de periferia, de bordo da placa, como na parte do interior da placa. Método de Meyerhoff, método fundamental ao longo de minha carreira, onde a partir dele a gente pode encontrar cargas aplicadas, cargas dinâmicas aplicadas a partir de empilhadeiras com eixo duplo e com eixo simples. O momento fletor ele é distinguido a partir do tipo de aplicação de rodagem simples, rodagem dupla. E a partir desse método, a gente também calcula cargas montantes, que são advindas de estantes, estanterias, e cargas distribuídas. As cargas móveis já foram abordadas referentes aos pneus. Método de Palmer Green Miner. Esse método ele calcula, considera o momento fletor aplicado, atuante, no caso, na placa, a partir ou em função da capacidade resistente da seção do concreto. É um método mais simples que eu não ignoro, sempre utilizo como averiguação, para comparar com os demais métodos. Tipos de aço, o CA25, utilizado como barra de transferência, o CA50 nas obras de concreto armado, como para evitar reforçar aberturas de furos, aberturas de buracos em pavimentos de concreto, como utilizar as barras CA50 no entorno desses furos, desses buracos que serão abertos no pavimento de concreto, e o CA60, amplamente utilizados em nossas celas soldadas para resistir às cargas provenientes das cargas móveis, das distribuídas e montantes. Tabelas de telas soldadas, onde eu trago tabelas que eu mais utilizei na minha vida prática, né, no caso, tabelas comerciais com valores
de confiança de fabricantes, mostrando diâmetros e espaçamentos entre os fios, entre as barras de aço. Barras de transferência, eu ensino como calcular, como encontrar o diâmetro, comprimento, espaçamento das barras de transferência a partir da altura da placa de concreto definida e calculada. Cálculo do KPMD é a informação mais valiosa, mais importante que eu tenho para passar da minha vida profissional para você, no tocante ao concreto armado, o domínio do KPMD no concreto armado, para que você evite que a sua peça ela atinja o domínio 4 e assim se transforme em um concreto suscetível a uma ruptura frágil. Então, como evitar e proteger a sua viga, a sua laje, o seu pavimento de concreto, a partir desse cálculo simples, em que eu mostro passo a passo para encontrar muito fletor resistente, a armadura, no caso do concreto, para resistir muito fletor solicitante. Espessuras de juntas, como eu falei anteriormente, para evitar o esbocinamento, o desgaste das juntas, das bordas das juntas, eu ensino como calcular a espessura da junta para resistir a uma certa carga. Qual a espessura mínima, espessura limite ideal, onde a partir dessa você pode deixar a sua junta suscetível, no caso, a desgastes indesejados. Cálculo das reações advindas de bases distantes, que são cargas montantes. Sempre que a gente fala cargas montantes, a gente se refere a cargas de estanterias, cargas distantes. E pelo método de Meyerhoff, como já descrito, eu trago todo esse conhecimento de forma ampla, detalhada, passo a passo, e calculo com você 2 estantes no livro de 2 casos reais, extraídos de 2 projetos, mostrando detalhes, aspectos, placa, o cálculo, dimensionamento, passo a passo, sempre defendendo essa bandeira, sempre trazendo um caso real, nunca didático, nunca meramente didático. A partir das bases, dimensões das bases das estantes, do projeto, do layout, da arquitetura da estante, onde você, a partir daqui, desse cálculo, você mostra para o colega arquiteto ou arquiteta, no caso, como o layout ele deve ficar para proteger, no caso, o pavimento de concreto. Você precisa de mais 1 metro, ou tem que ter menos 1 metro. Como você pode chegar nessas cargas de um pavimento mais econômico, mantendo a resistência, durabilidade e funcionalidade, e passar essas informações para o arquiteto, para o cliente. Grades para pavimentos. Eu mostro as melhores grades utilizadas ao longo da minha vida profissional e não trouxeram transtornos nenhum para os meus pavimentos e que resistiram com fluidez, com tranquilidade a todas as cargas advindas dos guindastes ultra pesados e não trouxeram anomalias, nem deformações, nem para as placas, nem para os meus pavimentos. São placas muito bem conceituadas no mercado, que são submetidas a grandes e rigorosos ensaios de campos. Muito obrigado por me prestigiar em mais este vídeo curtinho para esclarecer e enaltecer pontos importantes de mais este capítulo do meu livro de pavimentos industriais em concreto, lançado pela editora Oficina de Textos. Te aguardo no próximo vídeo.